Fala, galerinha, tudo bem? Meu nome é Tati, sou professora de língua portuguesa. Estou aqui mais uma vez no nosso canal Dasclo para dar aí progressão ao nosso curso que se chama Enem Power. Você que está aí do outro lado, está acompanhando todas as nossas aulas, está gostando? Espero que sim. Não se esqueça, todas as nossas aulas, na descrição tem um download que você pode fazer aí a respeito das nossas aulas, dos nossos resumos. E esses resumos, gente, eles vão acrescentar muito nos seus estudos, porque além de tudo aquilo que a gente fala em aula de forma resumida, vocês têm acesso aí a questões, a exercícios que vão facilitar a vida de vocês, tá certo? Hoje, na aula de língua portuguesa, dando sequência aí nesses módulos, né, nessas aulas maravilhosas que nós estamos dando aí para vocês, nós vamos falar a respeito da tipologia e gêneros textuais. Mas aquela velha história, né, para que você possa seguir essa aula, para que você possa ter aí da sua casa essa aula completinha, você precisa assistir esse vídeo até o final. Tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tudo bem? Mas antes disso, Enem Power para vocês. E aí, moçada, beleza pura? Vamos falar hoje de tipologia e gêneros textuais, um tema que cai muito na parte de linguagens do Enem. Nós sabemos que dentro da parte de linguagem, nós temos aí uma sequência de textos muitas vezes longos, textos muitas vezes complexos, né? E uma coisa que eu sempre falo, gente, é que a prova do Enem, principalmente nessa parte de linguagens, ela é uma prova que exige muito de você, porque ela exige muita atenção, ela exige dedicação sua mesmo. Porém, nós sabemos que nós temos aí uma prova que ela acaba sendo um tanto pouco cansativa, né? Até por conta do tempo que vocês têm que ficar e tudo mais. E muitas vezes acaba batendo aquele cansaço na hora da prova e você acaba deixando de ler alguns textos, deixando de interpretar algumas questões e deixando aí a oportunidade para outras pessoas, né? Ou seja, você tira a sua própria oportunidade de acertar aquela questão. Então, para que você facilite, para que você dinamize, né, essa questão de muitos textos longos dentro desse conteúdo do Enem, é muito importante que você saiba diferenciar a questão do que são tipos de textos e gêneros textuais. A prova do Enem, de modo geral, ela cobra muito isso do candidato. Ela quer que o candidato saiba diferenciar a tipologia do texto, ela quer que o aluno consiga lá diferenciar quais são os tipos de gêneros textuais que nós temos ao longo do texto, certo? Essa aula de hoje, ela é tão importante para a parte de linguagens, como ela é importante para o seu conhecimento de mundo, para a sua questão de análise, de interpretação, e além de tudo, essa aula vai ser importante também para você identificar o tipo de texto que é cobrado aí na redação do Enem. Olha que bacana, então numa única aula, você vai ter acesso aí a vários conhecimentos que vai te ajudar a dinamizar, certo, essa resolução de exercícios dentro da prova do Enem. Então vamos começar? Seguinte, dentro da nossa língua portuguesa, nós temos algumas ferramentas chamadas de comunicação, que elas são utilizadas para que a gente possa, né, como o próprio nome diz, comunicar-se com outras pessoas. A comunicação, por muito tempo, ela foi variada, né? E teve um momento da nossa história, se a gente for pensar, vocês podem depois até assistir às aulas do professor Pedro, do professor Samu, que eles vão falar ainda mais com propriedade a respeito dessa questão histórica, mas a gente sabe que durante um período não se existia a escrita, certo? E aí, como que as pessoas registravam aquilo que eles queriam dizer? Como que as pessoas deixavam marcado lá, por exemplo, a questão da nossa história, né? A gente sabe que lá há muito tempo, né, nas cavernas e tudo mais, nós tínhamos aí a questão da linguagem não verbal, que também a gente já falou aqui no canal a respeito dessa aula. Nós tínhamos lá as imagens e tudo mais, né, muitas vezes, né, desenhadas em pedras, em rochas, enfim, para justamente mostrar um determinado tipo de conhecimento. Com o tempo, nós temos aí, né, o nascimento da escrita para facilitar essa comunicação e para que a história ela pudesse permanecer. Ou seja, a gente só conhece, só consegue conhecer um pouco de quem somos, né, por meio da história, e esse conhecimento,
ele está muito embasado na questão da escrita. Então, a escrita ela é muito importante para a nossa comunicação. Diante disso, dessa questão da escrita, dessa relação da linguagem que a gente utiliza para diferentes tipos de textos, nós temos dentro da língua portuguesa o que a gente chama de tipologia textual. Ô Tati, mas por que será que eu tenho que saber o que é um tipo textual? Não basta eu ler um texto, ler a questão e responder? Não está tudo certo? Não, porque a partir do momento que você conhece o tipo de texto que foi proposto para você, vai facilitar na resolução dos exercícios. Quer ver um exemplo? Vamos pensar o seguinte, que lá na prova do Enem foi colocado para você uma propaganda. Digamos que essa propaganda é uma propaganda, na verdade, uma campanha contra se beber não dirija, certo? E dentro dessa propaganda ela foi colocada justamente na época do carnaval, que é um momento que as pessoas às vezes exageram um pouco mais e acabam pegando a direção e, consequentemente, os acidentes eles ocorrem. Então, digamos que nós temos lá dentro da prova do Enem uma propaganda com esse teor. E logo em seguida vem a questão a respeito dessa propaganda, solicitando de você, enquanto candidato, qual é a intenção daquela propaganda, qual é o tipo de texto daquela propaganda naquele determinado assunto, o que ela pretende passar. Perceba se eu sei qual é a tipologia de uma propaganda, qual é o gênero textual, que o objetivo dela, eu vou conseguir resolver essa questão com mais facilidade. Como nós temos aí uma carga muito pesada de muitos textos dentro do Enem, é muito importante que a gente conheça e saiba diferenciar as tipologias textuais que nós temos. Dentro da língua portuguesa, nós vamos ter alguns tipos, eu vou falar a respeito deles. Nós vamos ter o que a gente chama de texto injuntivo, nós vamos ter o que a gente chama de expositivo, argumentativo, narrativo e os descritivos. Esses são alguns tipos de texto que nós temos aí na língua portuguesa. Beleza, esses são os tipos. O que significa cada um desses tipos, Tati? O que eles propõem? A questão é o seguinte, que quando a gente fala a respeito de tipologia do texto, nós temos uma característica, digamos, mais generalizada. Ela é mais ampla. Vamos pensar de uma forma bem facilitada, para que você entenda aí de casa. Vamos pensar o seguinte, nós temos os pais, certo? Os pais, eles têm as suas características, tem o pai e a mãe, eles acabam tendo, cada um tem as suas características, e eles acabam tendo os filhos. Digamos que os pais, eles apresentam um tipo. Os filhos, que nós vamos chamar de gêneros na língua portuguesa, eles até têm algumas características dos pais, porém cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, porque cada um tem um objetivo. Quando a gente fala de tipologia textual e gênero textual, nós vamos falar mais ou menos disso. A tipologia textual ela é mais ampla, pensando que os pais, por exemplo, eles podem ter mais de um filho, eles podem ter vários filhos com características iguais a dele, e com objetivos diferentes, com pensamentos diferentes, mas com características que são herdadas dos pais. A gente poderia pensar isso em questão da genética. O professor Dedé pode falar exatamente a respeito disso. Na língua portuguesa, essa questão de tipologia e gêneros textuais, ela é mais ou menos isso. Quando eu apresento para vocês aqui esses tipos textuais, narrativo, descritivo, injuntivo, argumentativo, expositivo, nós temos aí uma sequência de características amplas. Dentro dessas características amplas, adivinhe, nascem os gêneros. A cada gênero, uma característica voltada para o tipo, mas a cada gênero um objetivo diferente. Vamos falar um pouquinho o que cada um desses tipos, eles representam dentro da língua portuguesa, para que a gente possa entender melhor, tá certo? Ah, não se esqueça, gente, de pegar aqui, fazer o download, tá? Do resumo, que tá aqui na descrição. Vai anotando, porque tudo isso que eu tô falando eu coloquei em resumo e vai ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Quando a gente pensa no texto injuntivo, o texto injuntivo ele tem uma característica. O que são os textos injuntivos? São aqueles tipos de textos que eles têm como ferramenta principal trazer uma instrução, dar um conselho, ensinar você a fazer alguma coisa. Dentro desses textos injuntivos, deixa eu pegar aqui um pincelzinho, nós temos o seguinte, eu coloquei aqui 2 gêneros, mas nós temos vários gêneros. Tá bom? Inclusive, aí nesse resumo que eu coloquei exemplos para vocês visualizarem, beleza? Vamos pensar o seguinte, eu coloquei aqui para vocês a receita culinária. A receita culinária, ela não é um tipo. A receita culinária, ela é um gênero, certo? Então, ela é um
gênero. Isso que a receita culinária é. O injuntivo, ele é um tipo, certo? O que significa? Por que a receita culinária, ela está dentro da tipologia injuntiva? Porque a receita culinária, ela tem como objetivo justamente passar uma instrução. Mas qual é o objetivo principal da receita culinária? É te falar quais são os ingredientes que você vai utilizar para fazer aquele bolo, a quantidade, quanto tempo você tem que deixar no forno, o modo de preparo, certo? Ele tem essa característica, mas ele tem a característica do tipo injuntivo, que é justamente essa possibilidade de trazer uma informação, de aconselhar e tudo mais. Eu coloquei outro gênero aqui, que é o horóscopo. Qual que é o horóscopo de vocês? O meu é de Gêmeos, certo? Quando a gente pega um horóscopo, eu pego lá o meu horóscopo do dia. Aí o meu horóscopo do dia, ele vai me falar o que eu tenho que fazer naquele dia. Geminiano, né? Ele vai falar desse jeito. Hoje é um dia propício para novas emoções. Valorize o seu trabalho. Não é assim que normalmente os horóscopos trazem? Perceba, ele tem a característica injuntiva, que é trazer o quê? Trazer um conselho, dar um conselho, fazer com que você faça alguma coisa, instruí-lo a algo. Mas o horóscopo não é a mesma coisa da receita culinária, porque a receita culinária, ela tem um objetivo próprio, o horóscopo também, que ele vai falar dessa questão dos signos, vai falar, por exemplo, qual que é a sua cor da sorte, qual que é o seu número de hoje. Então perceba que os dois têm características sim em comum, que é porque eles pertencem ao texto injuntivo, mas cada um com um objetivo diferente. E olha que bacana, isso vai acontecer com todos os tipos. Quer ver? Veja bem o tipo narrativo. O que um texto precisa para ser narrativo? Ele precisa de elementos narrativos. O que são os elementos narrativos? Ele precisa de ter um narrador, ele precisa de personagens, tempo, espaço, ele precisa de um enredo. O texto narrativo, ele pode ser ficcional, o texto narrativo, ele pode ser baseado em fatos reais, ele pode ser real. A gente tem, por exemplo, as notícias, que elas são textos que trazem informações, mas que elas acabam narrando. Então, eu vou contar lá que houve um assalto ontem lá na praça e tudo mais, e eu vou contando, eu não estou narrando. Então, a questão do narrar, que é um tipo, né, ele tem esse objetivo, né, que é contar algo, né? Esse contar algo, esse contar alguma coisa, ele envolve tempo, ele envolve espaço e tudo mais. Isso quer dizer que todos os gêneros que pertencem ao tipo narrativo, eles precisam apresentar essa característica básica. Começa a entender por que eu dei o exemplo dos pais? Então, por exemplo, eu tenho os exemplos do meu pai, eu tenho características dele, eu tenho pelo menos o sangue dele, por exemplo. Porém, as minhas atitudes, os meus pensamentos, eles podem ser diferentes do meu pai. Então, os gêneros e o tipo, ele acontece mais ou menos dessa forma. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu coloquei, por exemplo, a fábula. A fábula, ela é um tipo narrativo. Lembrando que esses três aqui, fábulas, contos e crônicas, eles são os gêneros textuais, tá? Eles são os gêneros, olha que legal. Quando a gente pega uma fábula, todo mundo aqui conhece uma fábula, certo? As fábulas, elas são narrativas porque elas contam alguma coisa. Tem tempo, tem espaço, tem personagem, tem todos os elementos narrativos, percebe? Mas o que faz com que um texto seja fábula? Um texto, para ser fábula, ele precisa ter como personagens quem? Os animais. Todo final de história a gente tem o quê? Uma moral da história. Então, as fábulas trabalham disso, diferentemente dos contos, né? Que eles têm aí, são narrativas mais curtas, são narrativas que apresentam apenas um clímax. Nós temos, por exemplo, os contos de fadas, que a gente conhece, que a gente tem contato desde criança, eles têm características próprias. Nos contos eu posso ter aí personagens que são princesas, rainhas, reis, né? Coisas encantadas, castelos, né? Diferente da fábula, que tem uma característica própria, mas ambas são narrativas. Eu coloquei aqui também as crônicas, que também são narrativas, mas que narram fatos do dia a dia, né? Fatos do cotidiano. Ou seja, o que a gente consegue perceber? Que todos esses três gêneros, fábulas, contos e crônicas, eles têm característica em comum, porque eles pertencem ao tipo, vou colocar aqui, ó, ao tipo narrativo,
porém, cada um com sua característica própria. Percebe por que eu digo que a tipologia ela é generalizada, ela engloba várias possibilidades, beleza? Depois a gente tem os textos descritivos. Olha quais que eu coloquei aqui. Primeiramente, o descritivo, diferente do narrativo, ele não vai seguir, digamos, uma questão cronológica, ele não vai seguir elementos estruturais em relação como a gente tinha narrativa. Porque o texto descritivo, ele tem como objetivo principal o quê? Descrever, como o próprio nome diz. Então, ele quer apresentar características. Então, eu vou falar que eu vi uma pessoa, mãe, veio uma pessoa ontem aqui em casa, mas que jeito que era essa pessoa? Ah, era um homem alto, cabelo claro, olhos castanhos, ele era bem magro, percebe? Eu vou jogando as características para tentar desenhar aquela pessoa. A gente tem, por exemplo, os exemplos dos retratos falados, né? Quando você, sei lá, foi assaltada e o ladrão fugiu e o policial chega, olha, eu preciso que você faça um retrato falado, e você vai aí descrevendo-o. Eu coloquei alguns exemplos de gêneros descritivos que foram os anúncios classificados. Perceba que quando você vai pegar um jornal e você quer, de repente, comprar uma casa, que você vai lá nos classificados, você vai olhar a descrição. Então, vai olhar qual é o bairro que aquela casa fica, qual é o tamanho dela, quantos quartos, enfim. Você vai olhar toda a descrição. Não está narrando, percebe? Ela está fazendo o quê? Ela está te trazendo as características. Eu coloquei aqui a lista de compras, a gente usa tanto, né? Eu vou lá no supermercado, eu preciso descrever o que eu vou comprar, então eu vou lá pontuando. É um tipo de texto descritivo. Mais uma vez, aquela velha lógica, né? Nós temos os gêneros, que pertencem ao descritivo, no entanto, características cada um com o seu. Nós vamos ter também aqui a questão do texto expositivo. O texto expositivo, por sua vez, ele tem como objetivo principal expor, trazer informação. Então, todos aqueles textos, todos aqueles gêneros, vamos pensar assim, que agora a gente já sabe o que é. Todos aqueles gêneros que eles têm com o intuito trazer informação, de trazer um conceito, conceituar alguma coisa, nós vamos chamar do tipo expositivo, certo? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu coloquei aqui como gênero o livro didático e o dicionário. Olha que bacana. O livro didático, que é aquele livro que a gente estuda na escola e tudo mais, ele é totalmente expositivo. Porque ele não está querendo ali te convencer de uma opinião dele. Não, ele vai te trazer informações reais. Você pega lá o livro de história e ele vai contar sobre a Revolução Francesa, tudo que aconteceu lá. Ele vai expor. Uma aula, como eu estou fazendo aqui com vocês, é uma aula expositiva porque eu estou tentando levar até vocês um conhecimento. Então, isso é o que a gente chama de expositivo. Os dicionários, veja, os dicionários, quando eu vou lá, eu quero saber o significado de uma determinada palavra, ele vai conceituar aquela palavra, ele vai me trazer qual é a significação. Então, ele vai expor, vai trazer informações, certo? Mesma coisa, essa relação de gêneros e tipos. E, por fim, teremos os argumentativos. Os argumentativos, por sua vez, gente, eles têm como objetivo principal desenvolver um ponto de vista e fazer com que o outro acredite nele por meio de argumentos. Então, ele vai argumentar, ele vai tentar convencer. Então, aqui, ó, é até interessante a gente colocar aqui que ele trabalha com o convencimento, tá? Ele vai trabalhar, deixa eu colocar aqui, com o convencimento, né, a respeito de um ponto de vista. Eu coloquei aqui como exemplo a questão dos artigos de opinião, né? Então, um artigo de opinião, ele vai pegar aí um tema polêmico, sei lá, ele vai falar sobre cotas e vai jogar a sua opinião. A gente tem a questão dos manifestos, né? Então, a gente quer fazer um manifesto contra alguma coisa, ou a gente quer fazer um manifesto a favor de algo, então a gente baseia num ponto de vista. O que a gente precisa entender? Tati, será que eu vou pegar um texto predominantemente apenas narrativo? Eu vou pegar um texto que ele é predominantemente injutivo? Não. Normalmente, a maioria dos gêneros, eles vão ficar ali, ó. Certo? Muitos dos gêneros textuais que nós temos dentro da nossa língua portuguesa, eles vão trabalhar com mais de um tipo. Sabe aquela propaganda que eu dei de exemplo para vocês, uma propaganda de campanha, se beber não dirija, e alguma coisa nesse sentido?
Ela pode ser argumentativa, ela pode ser descritiva, então ela acompanha, certo? O que eu tenho que saber enquanto leitor é tentar identificar a tipologia, a própria redação do Enem, que ela cobra um texto dissertativo e argumentativo, ou seja, um texto que você tem que trazer informações, mas que você também tem que trazer o seu ponto de vista. Você tem que fazer as duas coisas. Olha que interessante, eu pego uma notícia. A notícia ela é narrativa e expositiva, porque ela narra e ela traz exposição. Eu trago, por exemplo, um editorial, que é um tipo de texto, um tipo de gênero que está dentro dos jornais, que o jornalista coloca a opinião dele. Então, nesse eu tenho uma tipologia narrativa, eu tenho uma expositiva e eu tenho uma argumentativa, porque ele tem esse teor de querer o quê? De querer convencer. Os livros, principalmente os romances, né? Eu pego aí, por exemplo, não sei, vamos pensar aqui, eu vou pegar Dom Casmurro, eu vou pegar Capitães da Areia, enfim. Esses livros, eles são muito narrativos descritivos, eles trabalham sempre com esse teor. Então, o que eu tenho que saber a respeito disso, desse conteúdo? Eu preciso saber a característica desse tipo, o que cada tipologia identifica e reconhecer os gêneros e perceber esses gêneros a qual tipo eles pertencem. Normalmente, eles vão pertencer a mais de um. Ah, mas eu posso, por exemplo, pegar um texto, pode ser cobrado para mim da seguinte forma, Tati, eu tenho lá um texto e falar o que predomina naquele texto? Sim, eu posso, certo? Então, eu pego lá o Curtiço, certo? O livro Curtiço, eles perguntam um Josi para vocês verem. O Curtiço, ele é muito descritivo, então vai ter partes que ele vai ser muito mais descritivo que narrativo. Então, o que predomina ali é a descrição, para a gente entrar dentro do livro, para a gente entrar diante daquelas características e perceber tudo. Então, é isso que vocês têm que perceber. Dentro da prova do Enem está cheio de conteúdos a respeito de livros e reconhecer o gênero, saber o objetivo dos textos é muito importante, porque vai facilitar a sua vida, vai te ajudar a reconhecer e responder as questões. Tudo bem? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, a gente não perca a oportunidade de deixar o seu comentário aqui. Faça as perguntas que eu mesma vou vir e vou responder para vocês, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero vocês em mais outras aulas para a gente continuar esse repertório de conteúdo. E aquela velha história, gostou desse vídeo? Te ajudou muito? Então, deixa aquele like, ative o sininho, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhe esse vídeo para os amigos, para os grupos que você tem, para essa galera que está aí de quarentena, está em casa, está precisando estudar. Mande esse vídeo para os seus amigos que vai ajudar bastante. Perfeito? Eu vou ficando por aqui, espero vocês em outras aulas e até mais, gente. Tchau!